Olá pessoal, me chamo Samuel Franklin e hoje estou aqui para mostrar para vocês a minha implementação técnica do desafio da AutoU para a criação de um sistema que classifica e-mails e retorna para o usuário sua classificação e sua resposta sugerida para o e-mail, certo? No geral, o sistema vai receber o e-mail do usuário, vai classificar se o e-mail é produtivo ou improdutivo e vai retornar uma resposta sugerida, certo? Então, eu vou mostrar aqui a minha solução. Aqui é nosso serviço principal, classificador de e-mail. A gente tem como pedido no desafio uma parte para texto e uma parte para arquivo. Eu vou começar testando com vocês a parte do texto. Eu vou pegar aqui esse texto. Ele deve retornar produtivo, certo? Agora a gente vai esperar o nosso serviço fazer a requisição. Pronto. Ele categorizou certo e agora ele retorna a resposta sugerida. A gente tem um botão de copiar aqui, se a gente quiser, certo? E agora vamos testar a funcionalidade de arquivo. Você pode tanto selecionar aqui, selecionar e escolher, quanto você pode pegar e arrastar, certo? Ok, pronto. Vamos clicar em classificar e vamos esperar. Pronto, ele já gerou a resposta para a gente, como a gente esperou. Ele retornou improdutivo. Agora, indo para a parte mais técnica, eu quero mostrar aqui o código para vocês. Em questões arquiteturais, eu escolhi a arquitetura hexagonal para seguir nesse projeto. Mas por que a arquitetura hexagonal? A arquitetura hexagonal, ela permite que a gente tenha um código muito desacoplado e fácil de trocar ferramentas na hora que a gente quiser de maneira muito fácil. Ferramentas que usam outras ferramentas externas, como o nosso, que utiliza a API do Gemini, poderia usar a API do OpenAI, não sei, qualquer outra IA, a gente pode trocar a nossa ferramenta de forma muito fácil. Por exemplo, a gente está usando Gemini, eu estou usando Gemini nesse projeto, mas se eu quisesse trocar para OpenAI, para Hugging Face, qualquer coisa, eu só precisaria trocar nessa classe. Praticamente só nessa parte de se configurar aqui, certo? Então, eu acredito que a arquitetura hexagonal é uma ótima escolha para esse tipo de projeto. Vou explicar melhor um pouco mais agora sobre o fluxo de dados e como é que a nossa aplicação ela faz o tratamento do texto até aí a processar, certo? Vou explicar essa parte para vocês. Aqui eu tenho o nosso fluxo de dados, o usuário. Ele vai estar lá na nossa aplicação, ele clicou em enviar o texto ou upload, certo? Nosso endpoint, o controller vai receber esse endpoint. Se for um texto, ele vai seguir direto aqui, mas vou explicar sendo um arquivo, certo? Sendo um arquivo, o nosso controller ele vai chamar aquele nosso serviço, que é o File Head Adapter. O que é que ele vai fazer? Ele vai enviar um arquivo e vai receber um texto. Serve para fazer esse parse, certo? Do arquivo. Mandou o arquivo, transformou para texto e retornou. Feito isso, ele está com o texto. O controller vai enviar o texto para o e-mail Classify Adapter, e aí sim o e-mail Classify Adapter vai fazer toda essa orquestração dos nossos outros serviços para retornar a classificação. Indo para o Classify Adapter, a gente pode ver que aqui ele recebe o e-mail e aí ele faz o processamento desse e-mail, utilizando o Text Processor, que é o do nosso adapter que nós temos. Ele vai processar o e-mail e vai retornar o texto processado, certo? No nosso Text Processor, a gente faz a normalização da linguagem natural, certo? Para facilitar o trabalho da IA, retirando palavras que não são necessárias, retirando espaços, coisas do tipo. A gente vai retirar as stop words e vai lemmatizar o nosso texto, certo? E vai retornar o texto processado. Com o texto processado, o que é que vai fazer o nosso e-mail classifier? Ele vai chamar o nosso Gemini Service, com o texto processado, retornou o e-mail processado, envia o e-mail processado para o Gemini Service, o Gemini Service vai devolver a classificação com a resposta, certo? Pronto, o que é que o Gemini Service vai fazer? Aqui está nosso prompt, todo detalhadinho. Eu garanti que a IA entendesse ironias, que entendesse sarcasmo, garanti que a IA seguisse um padrão de resposta sempre, para impedir que ela alucine. E aqui a gente tem a definição, quando ele faz a classificação, e retorna a classificação para o nosso e-mail classified. Retornou, ele vai retornar a classificação para o nosso controle. Agora, como vocês podem ver, ele retornou a classificação e o meu classify vai retornar a classificação mais a resposta para o controller e o controller vai repassar para o usuário. No front-end, eu utilizei HTML com tailwind CSS mesmo e para requisições
eu utilizei o JavaScript puro mesmo, utilizando o Fast, certo? Em questões deploy, eu tenho aqui na nossa aplicação, eu tenho um Dockerfile e tenho uma pipeline aqui configurada para garantir o CI/CD sempre que eu der o push na main, ele vai fazer um deploy da aplicação que está no Docker Hub no render. A nossa aplicação está aqui no render, está funcionando. Eu escolhi o render pela facilidade, né? Como é um projeto pequeno, a gente não precisa de uma infraestrutura mais pesada. Então, resumindo, essa foi minha aplicação, arquitetura hexagonal, processamento do texto, classificação com resposta sugerida, tudo funcionando. Gostaria de frisar que um dos maiores aprendizados da construção dessa aplicação foi aprender que o prompt engineering ele é tão importante quanto o modelo de IA e existe uma série de processos por trás de um serviço de IA. O link da aplicação e do GitHub está na descrição e eu gostaria de agradecer à AutoU e à sua equipe pela oportunidade de participar desse processo seletivo. Um agradecimento muito pessoal, pois eu achei o processo seletivo muito humano, é um processo seletivo realmente muito bom. Gostaria de parabenizar a todo mundo da AutoU. Muito obrigado.